A geração mais consciente sobre saúde mental é também a mais solitária e a menos feliz. Alguém precisa explicar isso. Quantas vezes essa semana você preferiu ficar em casa porque era mais controlável do que sair? Não porque você estava cansado, mas porque era mais seguro. Mesa de bar. O quadro onde eu falo sobre cultura e comportamento depois da segunda cerveja. Eu tenho esse quadro lá no meu Instagram também, só que os vídeos lá tem no máximo 2, 3 minutos e tem assunto que não cabe em 2, 3 minutos. E aí esses assuntos eu trago pra cá. Antes de continuar, deixa eu contextualizar porque a gente vai precisar disso. Os boomers nasceram entre 46 e 64, geração X de 65 a 80, millennials de 81 a 96 e geração Z de 97 a 2012. Geração Alpha é de 2013 pra cá. Eu tenho 27 anos, então tecnicamente eu sou da geração Z ali dos primeiros, mas eu não me sinto tão assim, porque eu cresci sem rede social desde o início. Quando o Instagram chegou no Brasil, eu já tinha ali por volta dos meus 15 anos, então eu já sabia como é que o mundo funcionava sem tela. E isso me coloca numa posição privilegiada, na minha opinião, porque eu vi os dois mundos, o de antes e o de agora. Tem uma entrevista da Clara Castanho com o Bial, que ela falou que o Instagram chegou pra ela quando ela tinha ali 13 anos. Então ela já sabia como o mundo funcionava antes de expor qualquer coisa e que as redes pra ela são extensão do trabalho, nunca quis mostrar família, amigos, nada além do que era profissional, que cresceu sabendo onde termina a vida pessoal e começa a exposição. Ela tem 25, eu tenho 27 e a gente pensa muito parecido sobre isso. Quem chegou alguns anos depois já cresceu sem essa janela, já foi com a câmera ligada, entendeu? Já cresceu com isso e muda muita coisa. Antes de falar o que tá errado, eu preciso falar o que tá certo, porque esse vídeo não é um ataque. A minha geração, que é a geração Z, fala muito sobre saúde mental de uma forma que as outras gerações nunca falaram. Uma pesquisa do Datafolha mostrou que 8 em cada 10 brasileiros entre 15 e 29 anos apresentaram algum problema de saúde mental recentemente. Mas o dado mais importante não é nem esse, é o que vem junto. As gerações mais jovens são as mais interessadas em expor esses problemas e buscar ajuda. A minha mãe não frequentava terapia quando ela era mais nova, provavelmente os seus pais também não. Crise emocional era fraqueza, não era um assunto que a gente conversava na mesa. Hoje, falar que você tá em terapia é normal, falar que tem ansiedade não é um motivo de vergonha. Isso é uma mudança que levou gerações pra acontecer. A gente fala mais sobre o machismo, sobre relações tóxicas, sobre o feminismo, sobre diversidade, sobre preconceito, sobre tantas coisas. E não é que isso virou moda, na verdade a conversa amadureceu. Eu me sinto uma mulher muito mais livre do que a minha mãe se sentia na idade dela. Na forma que eu me relaciono, nas coisas que eu aceito, nas que eu não aceito mais. E é o tipo de mudança que eu percebo no meu trabalho também. Eu sou estrategista de mídias e videomaker e eu trabalho com a galera que produz conteúdo. E os meus clientes mais novos aparecem com muito mais facilidade na câmera. Sem filtro, com mais conexão real. Eu sinto que é uma geração que tem mais coragem do que as anteriores. Então, antes de qualquer coisa, essa geração trouxe coisas muito importantes que precisavam ser faladas. O problema não é o que nós trouxemos, é o que veio junto, sem ser chamado. Uma pesquisa com jovens brasileiros entre 18 e 25 anos mostrou que 84% não bebem regularmente. E olha quem fez essa pesquisa, o Tinder. Até o aplicativo de paquera percebeu que a geração mudou. À primeira vista parece ótimo, saúde, responsabilidade, consciência. Só que a mesma pesquisa trouxe o motivo real disso. Planejar encontros sem álcool é uma forma de manter o controle emocional e não ficar vulnerável. Ou seja, a geração não parou de beber pra ficar mais saudável. Parou de beber porque aprendeu a evitar situações onde pode se machucar. Não é a mesma coisa. Nos Estados Unidos, fica ainda mais claro esses dados. Em 1991, 64% dos jovens do ensino médio tinham ficado bêbados ao menos uma vez na vida. Em 2024, esse número caiu para 33%, e a maior parte dessa queda veio depois de 2012, quando o celular virou parte comum da vida dos adolescentes. E aí vem a pergunta inevitável: o que acontece com uma geração que passa a vida inteira evitando riscos? Uma pesquisa de 2024 da Macan mostrou que 63% da geração Z se sente sozinha, mesmo cercada de família e amigos. No Brasil, 82% prefere ficar em casa a sair. E o Relatório Mundial da Felicidade de 2024 inverteu uma lógica histórica. Antigamente, a juventude era a fase com os maiores índices de satisfação. Hoje, os jovens são os menos felizes de todas as faixas etárias. A geração que mais fala sobre a saúde mental tá entre as mais solitárias e as menos satisfeitas com a vida. Não é uma ironia, é uma contradição que vale a pena a gente entender. Se você tá aqui até agora, não deixe de se inscrever aqui no canal e deixar aquele joinha maroto gostoso, que é ótimo. Tem um fenômeno que tá cada vez mais documentado, que é a festa virou tarefa. O lazer começou a passar por uma curadoria. Virou experiência planejada, avaliada antes de ser vivida. O que antes era impulso e liberdade, agora é encaixado no calendário. No horário combinado, na foto tirada na hora certa. É como se divertir tivesse virado mais uma obrigação, com prazo de entrega. Tem até um termo pra isso, que é soft clubbing. Encontros calmos, playlists programadas, o corpo dança, mas a mente continua no controle. O prazer agora é seguro, filtrado,
previsível. E aqui eu preciso falar da pandemia porque seria desonesto não citar. A pandemia aconteceu, ninguém escolheu isso, mas o que ela fez foi acelerar um processo que já estava em andamento. Muitos jovens que passaram esse período isolados deixaram de praticar justamente habilidades que seriam desenvolvidas nessa fase da vida. O mundo voltou, mas nem todas as habilidades voltaram junto. E eu vejo isso nas pessoas à minha volta. É uma facilidade de conversar pela tela que não existe no presencial. Uma dificuldade de improvisar que não existia antes. É um incômodo, sabe, com o não planejado, que veio e assim parece que veio pra ficar. Tem um filósofo do século XIX que descreveu isso antes de qualquer rede social existir, que foi o Nietzsche. Ele escreveu: aquele que tem um porquê suporta qualquer como. O ponto não é o foco, é o sentido. Quando você sabe por que você faz algo, o como fica mais fácil. Agora, quando não sabe, nada funciona, nem método, nem remédio, nem força de vontade. E o filósofo Byung-Chul Han chamou a nossa época de sociedade do cansaço. Uma era em que tudo precisa ser otimizado, avaliado, produtivo. Até o lazer. Até o descanso, até as amizades. Quando tudo precisa de resultado, o que não produz resultado perde o sentido. Só que esse cansaço não é só do excesso de trabalho. É um tipo de cansaço que raramente a gente nomeia. Cansaço de estímulo. A gente vive num cérebro barulhento demais. Muita informação, muita comparação, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. O tempo inteiro. Como se a nossa cabeça nunca tivesse um lugar pra pousar. E isso vai aparecendo no dia a dia de uma maneira bem sutil. Dificuldade de focar numa coisa só, sensação de estar sempre devendo alguma coisa. Mente acelerada mesmo quando você tenta parar. Um cansaço que não passa só com o descanso. Não é, nossa, eu fiz bastante coisa hoje, né? Eu deveria ter feito mais. Estudos mostram que o uso excessivo de telas afeta a capacidade de focar, de tomar decisões e processar informações de uma forma eficaz. Porque o nosso cérebro, ele não foi feito pra lidar com esse excesso de estímulo. É um volume muito grande e constante, e aí troca de contexto o tempo inteiro. E tem mais, essa motivação que vem de fora, sabe? Like, nota, aprovação, funciona enquanto o incentivo existe. Agora, quando some, você paralisa. Uma geração que foi criada desde os 13 anos sendo avaliada por tudo, foi perdendo devagar a motivação de que não precisa de aplauso pra existir. E novamente eu percebo isso em pessoas que eu convivo. A geração da minha mãe, por exemplo, tem um problema. Ela resolve, ela não paralisa. Ela cresceu sem a opção de perguntar pro Google, perguntar pro IA, ai meu Deus, o que eu faço? Ela desenvolveu a tolerância à incerteza porque não tinha alternativa. Ela tinha que se virar e é isso, pronto, acabou. Hoje, com esse acesso à inteligência artificial, você pode perguntar qualquer coisa, tudo. Então você não precisa tentar nada. É risco zero de errar, mas também é risco zero de aprender. Tem um dado que resume muito bem essa mudança. A 6ª edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil mostrou que 53% dos brasileiros não leram nem parte de um livro nos 3 meses anteriores à pesquisa. Pela primeira vez na história, não leitores são a maioria. Em 4 anos, o Brasil perdeu 6,7 milhões de leitores. Entre jovens de 15 e 16 anos, o maior texto lido por 66% não passou de 10 páginas. Gente, eu virava à noite quando era mais nova. Eu lembro quando saiu aquela série Fazendo Meu Filme. Nossa, eu li todos os livros da Paula Pimenta. Aí veio o spin-off A Minha Vida Fora de Série. Acho que foi isso. Percy Jackson. Eu não tinha dinheiro pra comprar na época os livros. E minha mãe também não gostava que eu lia essas coisas de bruxaria e tal. Então eu li todos da saga, pegando emprestado com os meus amigos da época, ali da minha sala, do colégio, enfim. O primeiro livro, de verdade, que eu lembro de ter lido do começo ao fim, eu chorei muito, foi Marley e Eu, que depois até virou filme, mas me marcou muito. Eu lembro, tipo, de ser umas 11 horas da noite e eu lá, lendo sobre um cachorro na minha cama, desesperada. E era assim, na minha casa tinha limite pra tudo. Horário de televisão, horário de computador, que na época era aquela CPU de tubo, né? Não, tinha o computador de tubo e a CPU do lado. Que você precisava discar pra conectar a internet. Então tudo tinha horário, só que o livro não. Nem ela questionava o horário do livro. Eu podia ler à vontade, de tão bom que era, né, esse hábito da leitura. Hoje em dia, eu tenho que realmente me comprometer, escrever ali, preciso ler hoje, pra eu conseguir ler 30 minutos, senão eu não leio. A leitura virou um hábito que eu preciso proteger ativamente. Não uma coisa que acontece naturalmente. Se eu não cuidar, minha filha, eu não leio porra nenhuma. Ai, mas foi o celular que não. O celular não destruiu a leitura diretamente. Ele tornou o desconforto da concentração opcional. E quando o desconforto é opcional, a gente obviamente evita, né? Em 2025, eu tava lidando com um luto. Eu tinha perdido uma pessoa muito importante no Natal de 2024. E nesse período eu fiquei muito em casa. Eu não saía, não me movia muito, sabe? E foi nesse período que eu voltei a ler. Eu li 18 livros em 3, 4 meses. Uma outra pessoa que tinha perdido a mesma pessoa que eu. A gente se comunicou depois de uns meses e ela falou, cara, eu também tô lendo muito. Eu comprei 8, 9 livros e tô lendo. E ela não tinha mais esse costume, sabe? E não foi porque, eu tinha mais tempo. Não, eu
tinha tempo, eu sempre tive tempo, mas eu gastava com meu celular mexendo. Eu sinto que foi porque havia ausência do movimento constante. O luto, ele obrigou uma lentidão que eu nunca teria escolhido por conta própria. E nessa lentidão, a concentração voltou. Aí quando a vida retomou o ritmo, saída, compromisso, enfim, movimento, aí a leitura foi embora de novo. Pelo amor de Deus, não tô de forma alguma romantizando o sofrimento, porque você tem que estar sofrendo pra ler. Não é isso. Mas eu acho que vale o questionamento. Por que precisa de uma crise pra desacelerar o suficiente pra se reconectar com o que você abandonou? Traz a saideira que agora a gente vai conectar isso tudo. Na tentativa de evitar a frustração, a gente evita a vida. Não é fraqueza, é um sistema muito bem feito, muito bem montado pra te proteger da dor, mas que acabou também protegendo você das coisas da vida que valem a pena. O improviso, a surpresa, a conversa que não tava no roteiro, o livro lido de madrugada sem motivo, a noite que saiu do controle, mas de um jeito bom, sabe? Isso não é um chamado pra, nossa, vamos sair, beber, encher a cara, vamos largar a terapia, quero que vá todo mundo pra casa do caralho. Na verdade é uma pergunta. O que você evitou essa semana que não era perigoso, só era desconfortável? Deixa eu terminar com algumas coisas práticas, porque eu não vou fazer esse vídeo apenas um diagnóstico. Regra dos 3 minutos de tédio. Antes de você pegar o celular, quando não tiver nada pra fazer, fica 3 minutos em silêncio. Não meditando, não fazendo nada. Só ficando com o desconforto de não ter estímulo. É incômodo. E é esse o ponto. Entendeu? Encontro sem roteiro. Uma vez no mês, marca de sair com alguém sem planejar muito assim, sem planejar os detalhes. Deixa espaço pro improviso acontecer. Treina a tolerância ao não planejado. Outra coisa muito legal é você ler antes de pegar o celular. Lê de manhã, sabe? 10 páginas. Porque você tá treinando a sua concentração numa mente que ainda não foi fragmentada pelo feed. Isso foi uma coisa que eu fiz por um tempo e foi muito bom pra mim. Porque a minha mente tava ali, ó, limpinha, lisinha, uma delícia. Da próxima vez que você tiver uma dúvida, tenta resolver por uns 2 minutos, sem pegar no Google ou sem usar a IA. Só pra você treinar a tolerância à incerteza. E eu não tô aqui falando pra você largar o celular e virar outra pessoa, porque eu mesma não faço isso. Mas é pra você lembrar que você consegue viver num lugar, num espaço, sem estímulo. E que às vezes é justamente lá que as coisas mais interessantes acontecem. E aí, gente, o que vocês acharam desse tema? Me conta aqui nos comentários. Eu quero muito saber o que vocês estão sentindo sobre isso, principalmente se você se identifica com alguma coisa que eu falei aqui. Se inscreve aqui no canal. Eu apareço aqui, às vezes com uma cervejinha, às vezes com um vinho, um chá, ou sem nada, mas eu tô aqui. E sempre com assuntos que não cabem em 2 minutos. E não esquece do joinha, tá bom? Me encontra lá no Instagram, no TikTok, Ebocria também. De qualquer forma, vou deixar os links aqui embaixo. E um brinde. Vamos fazer o brinde de hoje? Vamos brindar as noites que saem do controle, mas de um jeito bom. Um brinde a nós.